Mas vamos falar agora do caso dessa senhora que está aqui ao meu lado. Boa noite para ela, não está sendo tão especial assim não, tá, gente? Olha só, 13 mil reais, é isso? 13 mil... Eu vou deixar que a senhora explique. Como é que tudo... Sei que a senhora está um pouquinho nervosa, mas como é que tudo começou? A senhora encontrou essa oferta de casa nas redes sociais, foi isso? Boa noite, por uma questão de educação. Boa noite. Eu encontrei no Marketplace, né? Eu vi a casa, entrei em contato com ela falou comigo, me retornou no WhatsApp, a gente se encontrou num bairro de Afogado, né, no centro, em frente à igreja, e a gente foi numa casa, né? Quando chegando no local, todo mundo falando com ela, né, da rua, eu achei que ela era a dona, né, da casa. Ela abriu a casa todinha, perguntou se eu gostei. Ai, meu Deus, peraí. E aí a senhora foi... É porque é de fato, gente, pelo que ela conta, é uma senhora que vive de aluguel, é uma casa bem simples, inclusive, no habitacional que fica aqui no bairro do Pina, de onde a gente fala ao vivo agora. Ela tem 2 crianças, uma inclusive é especial, nasceu com hidrocefalia, né, assim, senhora? E aí a senhora tinha esse sonho de comprar essa casa por conta dos seus filhos. O valor, na verdade, era de 13 mil. A senhora foi até o imóvel lá em Afogados, olhou esse imóvel, a senhora contava que ela conversava com os vizinhos ali, o que dava a entender, passava uma credibilidade ainda mais. E aí como é que a história se desenrolou a partir daí? Aí ela perguntou se eu gostei da casa, me levou... Perguntou se eu ia querer, eu falei, fiz umas perguntas para ela, se pagava IPTU, se pagava luz, ela disse que não. A seguir, eu disse a ela, eu vou ver, por conta do dinheiro que eu estou esperando cair. Aí ela, não, vamos fazer o seguinte, eu vou ficar com todos os teus dados, a gente vai pro cartório, passa pro teu nome, eu vou... Esperando o dinheiro cair por quê? Porque eu tinha feito um empréstimo, né, do BPC no nome da minha filha, que vai ser descontado, né, agora R$ 455. No caso, ela desmoronou minha vida, ela destruiu, né, minha vida, porque o empréstimo, 17 mil. E vai ficar descontando, e eu de todo jeito vou pagar aluguel, vou viver até 7 anos pagando esse empréstimo e eu vou viver como com meus filhos. O que não sai da minha mente é isso, e não caiu a ficha ainda para mim, não vou mentir, moço. Eu não sei nem como explicar, ela me levou no cartório, passou pro meu nome a casa, e eu acreditava ali que meu sonho estava sendo realizado. Eu nunca ia me imaginar que eu estava caindo, entendeu? Fiz o Pix para ela na segunda-feira. Vamos por parte para o pessoal de casa entender, tá, meu Pernambuco? Presta atenção. A gente está falando ao certo do dia 17 de janeiro. A senhora foi na casa, perguntou se pagava água e luz, ela disse que não. Isso. E aí a senhora tentou colocar ela em contato com a sua mãe, é isso? Isso, aí quando ela foi falar com a minha mãe, ela já foi agressiva, porque minha mãe pediu para olhar a casa e ela já disse que não. Por telefone, não, ela resolve tuas coisas, tua mãe não quer te ver feliz e tal. E isso já foi me doendo, né? Como eu vivo só com meus filhos. Aí, tipo, pra mim foi um aconchego pelas palavras, que ela jogou muita palavra. Aí foi como eu vivo carente de família, entender essas palavras que ela me deu, fez com que ali preenchesse um vazio, né? E a senhora aceitou então a proposta e contratou, fez o contrato, é isso? Fez o contrato. Eu quero saber ao certo de quanto é que foi o prejuízo. Eu sei que a casa era de 13 mil, mas ao todo o prejuízo que ela causou para a senhora. O empréstimo que ela fez foi em torno de 15 mil, né? Mas aí o prejuízo total que ela teve com essa compra dessa casa foi de 14 mil. Eu explico, ela passou 13. Esse Pix de 13 mil era em relação ao valor da casa em si e depois 1.000 porque a suspeita de ter realizado esse golpe diz que tinha algum material aí para entregar essa senhora e ela acreditou. Agora, para um minutinho aqui na frente da tela do Cidade. Você que é dona de casa, você que batalha aqui só para poder pagar seu aluguel e às vezes é mãe até solo. É o caso dessa senhora, vive com 2 crianças, uma especial. O dinheiro que ganha é apenas a aposentadoria da filha, já a gente vai falar inclusive com ela sobre isso, porque antes eu perguntei à senhora se a senhora, qual que era o valor total desse prejuízo, e aí eu já disse para o pessoal de casa, 14 mil, não é isso? Isso, 14 mil, eu fiz um Pix de 13 mil e depois ela me iludiu, né, falando que tinha uns materiais, que ia me vender mais barato, que era a porta, que era a cerâmica, para mim poder reformar a casa. E ela pediu esse Pix, tanto que ela mandou vários áudios pedindo, e eu fui e enviei, porque eu não sabia a intenção dela. No outro dia ela me bloqueou, né,
Não, ela falou comigo, dizendo que ia na casa comigo para levar esses materiais. Esperei, nada. De repente, quando eu olhei, ela me bloqueou. Quando eu chego lá no imóvel, tá todos os cadeados trocados e eu, sem saber o que fazer, fui para a delegacia. Ó, vê só, a senhora estava me contando que a senhora encontrou ela pela internet, quem está acompanhando Cidade Alerta do início sabe. Viu a proposta na internet, foi lá, conheceu a casa, todo mundo da vizinhança falava com ela, como se ela de fato morasse ali. E aí depois vocês saíram de lá e foram para uma lan house, é isso? Isso, a gente foi lá dentro do Todo Dia de Afogados. A gente foi bater o contrato, né, para levar para o cartório para abrir firma. Chegando lá, ele olhou, perguntei realmente se a casa ia ser minha, ele falou que sim. Então, como eu não entendo, o sonho falava mais alto do que tudo, eu fui, assinei, depois de alguns dias, enviei o Pix, como eu te mostrei tudo direitinho, e no dia que eu fui, caiu a ficha, né? Mas espera, a senhora primeiro faz isso no dia 17 de janeiro. Fez o contrato, autenticou. E aí, como é que a senhora descobre que é um golpe? Porque aqui, teoricamente, a gente tem um documento legítimo, né? Teoricamente. A gente tem aqui o selo, possivelmente, desse cartório, né? Tem aqui, ó, o cartório de Afogados. E aí, quanto tempo depois que a senhora descobriu que era um golpe? Como foi que a senhora descobriu? No dia seguinte, né? Porque quando ela me bloqueou, que ela ficou mandando eu esperar, eu esperei pra gente ir lá na casa, eu mandei o dinheiro dos materiais. Aí eu fiquei esperando ela vir, ela ficou só enrolando. Luciane, você tomou café? Você já fez isso? Já eu tô chegando, eu tô esperando meu carro, vou botar gasolina. Ficou me bromando, me enrolando. Depois, quando ela me bloqueou, que eu fui na casa, né? Que eu vi lá que tava tudo trocado, eu entrei em desespero, lá em pânico, os vizinhos viram, ficaram todo mundo me acalmando, eu perguntando por qual motivo, ninguém me avisou. Ou seja, a senhora descobriu no dia seguinte que a senhora fez o pagamento, mas entre esse documento aqui até o pagamento houve um período de tempo, não teve? Quase uma semana, é isso? Isso, quase uma semana. Porque eu tava esperando o empréstimo cair. Entendeu? Aí eu ficava dizendo a ela, assim que a gente foi pro cartório, eu tinha avisado antes. Eu disse, ó, eu não quero agora a casa não, depois eu falo contigo, porque eu vou esperar o empréstimo da minha filha cair, eu já fiz. Nisso eu dei o número do banco, as meninas que fez o empréstimo da minha filha, ela entrou em contato com elas para saber qual era o dia que ia cair. Ela ficou me infernizando a semana todinha, até chegar na segunda-feira dela vir na minha casa, na minha residência. Ela entrou, sentou normalmente, né? E quando... 24, né? Isso, 24 de janeiro ela veio aqui, que foi o dia que o dinheiro ia cair. Que o dinheiro ia cair. Aí a gente ficou, ela veio de manhã cedo pensando que já tinha caído e não tinha caído. Aí ela disse, ó, Geiciane, eu vou ficar aqui, nem que eu durma aqui. Eu não vou sair daqui até tu me pagar. Aí eu, não, mulher, não se preocupa não, que assim que cair, vamos fazer o seguinte, vamos desfazer, vamos lá no cartório. Ela não quis. Ela não quis de maneira nenhuma. Ela veio com a bolsa pesada, igual disse ao delegado que ela veio com a bolsa. Ele disse que ela era muito perigosa, ela tem homicídio, ela tem muita entrada com esse tipo de coisa que ela fez comigo. E disse que eu tomasse cuidado, né? Porque ela veio na minha casa, ela viu minha vida, ela viu que eu sou só, ela viu que eu tinha 2 filhos, ela se aproveitou da situação. Ela passou o dia inteiro, então? O dia todinho na minha casa, iludiu. Até que o dinheiro caiu que horas? O dinheiro caiu, era 4h30, 4h31. 4h31. Aí eu fiz o Pix pra ela na mesma hora. Na mesma hora eu fiz o Pix pra ela, dos 13 mil. À noite foi que eu fiz o dos outros 1.000, porque ela começou a me enrolar. Tipo, achou pouco os 13 que ela comeu e queria mais, né? Aí a gente chega num ponto, gente, que ela descobre que era golpe, porque no dia seguinte foi que ela bloqueou a senhora, fez tudo isso aí. Isso, ela me bloqueou, aí quando eu fui lá na casa, fui direto para a delegacia. Quando eu dei o nome dela na delegacia de Afogados, ele disse, ela foi presa em 2019, se soltou agora há pouco, Geiciane. Como é que é? Quer dizer que ela tem passagem, a suspeita pela polícia? O delegado disse isso à senhora? Disse sim, que ela tem várias passagens, inclusive com homicídio, né? Ué, gente, mas se uma criminosa dessa tem uma ficha criminal desse porte, tá fazendo o que na rua, né? Tá fazendo o que outras vítimas? E a senhora mora de aluguel, quanto é que é o aluguel aqui? R$ 500. Aí, além disso, a senhora paga água, luz? Paga não, água e luz não, né? Porque ela fez o incluso por conta dos meus filhos. Aí eu tô pensando assim, né? Como é que eu vou viver agora? Eu tô mais aqui também para pedir uma ajuda, né? Para ver se alguém podia me ajudar. Porque como é que eu vou comer? Como é que eu vou? Não é nem eu, né? Porque eu sou mais velha, né? Do que eles. Sou a mãe, eu posso aguentar. E meus filhos, eu vou dar o quê para eles? A senhora vive com
Quem que vive ao todo na casa, por favor? Eu, minha filha Alice e meu filho Anderson, de 2 anos. E vocês vivem com quanto para sustentar a família? Com o salário do BPC dela, que agora diminuiu, né? Por causa dos 455 do empréstimo. Então, bora lá, é um salário mínimo? É isso? Um salário mínimo tá o quê? 1.310, né? Aí vem menos 500 do aluguel, estamos falando de 810, né assim? E aí agora tem menos quanto do 450? Menos 450. 390, Bolinha, é isso? Sou de humanas, cara, sou péssimo em matemática, não escondo não. Olha só, ou seja, é muito pouco para a senhora sobreviver. Com certeza, né? Com certeza, não vai dar, né, para mim comprar o material de limpeza dela, a fralda que eu compro eu não ganho de ninguém, entendeu? Tá sendo muito difícil, muito pesado. Aí eu queria pedir, né, tipo uma força de um Pix, tipo uma força, porque eu não sei o que falar. Eu quero dar, né? Eu vou deixar para vocês aí, quem puder me dar essa força. Não por mim, sim pelos meus 2 filhos. Minha filha que é cadeirante, que precisa muito. Eu vou deixar para vocês aqui o Pix de 98725-5344. Se vocês puderem me dar essa força, eu quero que Deus abençoe a cada um de vocês. Toque no coração e... Inclusive, pessoal, Cidade Alerta é uma audiência gigantesca. Muitas pessoas mandando agora mensagem para o nosso WhatsApp, fazendo uma pergunta, que eu quero inclusive questionar a senhora sobre isso. De quem que era a casa? Porque a senhora foi até lá, a senhora conheceu o imóvel, ela abriu as portas da casa, e aí eu pergunto à senhora, a casa não era dela? Quem que é a dona da casa? A dona da casa, ela reside lá em Afogados. Lá em Afogados, ela tem um box lá em Afogados. Ela foi para a delegacia com o filho dela e falou para eles lá que tinha alugado a casa para ela. Ou seja, ela seria uma inquilina, é isso? Ela era a inquilina da casa. Agora vem a questão, como é que ela não tocou o assunto, tipo, ela me pagou, que ela não tocou o assunto de pagamento de tipo de aluguel. Ela deu a chave. Como é que eu vou te dar uma chave para uma pessoa como é que eu vou dar a chave a uma pessoa que eu não conheço, do meu imóvel? Entendeu? O estranho da história é isso, mas... Como ela era inquilina, isso justifica a parte da história que a senhora conta, que ela falava com todo mundo, que ela tinha acesso à casa. Isso, tinha acesso à casa, ela parecia a dona, porque ela chegou conversando com os vizinhos, ela falou, cumprimentou todos na ida e na volta, inclusive ainda parou para conversar com uma senhora, e na hora não tinha como, né, eu dizer que não era a dona, que ela entrou comigo, ela explicou tudo direitinho, entendeu? E eu achava que é dela. Nunca veio na minha mente que não era, né?